Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Eu gostaria de iniciar esse vídeo lendo um trecho de um livro chamado Não Há Dois Iguais, de uma psicóloga de nome Judith Heath Harris, que é a psicóloga que eu mais admiro na atualidade. Ela dividiu águas na psicologia da personalidade e do desenvolvimento. Não vou chegar a comentar bem o que ela fez, isso vou deixar para um outro vídeo. Mas ela é uma pessoa fantástica, extraordinária. Certo? A contribuição dela para a psicologia foi ímpar. Mas enfim, então nesse livro dela, na página 10, tem um trecho que eu quero ler porque está de acordo com o que eu vou falar nesse vídeo. Certo? Então o que ela diz? Diz o seguinte: sou uma cética, uma fazedora de perguntas impertinentes. Se algum presunçoso, incompetente, com uma porção de letras depois do nome, me diz que coisa e tal é verdade, minha resposta é: mostre-me os dados. Já era impertinente e cética mesmo quando criança, mas minhas experiências no decorrer dos últimos 7 anos, desde a publicação do Diga-me com Quem Anda, que é o principal livro dela, e o primeiro e o principal, acentuaram ainda mais essa característica. Por que eu introduzi com esse parágrafo? Porque tem tudo a ver com esse vídeo. Vocês devem ter reparado que faz algum tempo que eu não publico nenhum vídeo novo aqui no canal, porque eu estava me debatendo com essa questão de falar sobre a maconha. Se vocês já me acompanham há mais de um mês, pelo menos, vocês sabem que eu tinha lançado inicialmente uma ideia de fazer um hangout falando sobre a maconha. Só que esse hangout ele seria diferente daqueles que a gente vê em outros canais e tal, né? Que é aquele hangout mais com opinião. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você complementa sobre essa questão, né? Esse hangout que eu iria fazer aqui nesse canal seria baseado em evidência, ou seja, os participantes iriam trazer evidências científicas para sustentar aquilo que fossem comentar sobre a maconha, seja a favor da liberação, do uso, da descriminalização, seja contra a liberação, o uso e a descriminalização. Então não ia ficar no nível do achismo, né? Ia ficar no nível mesmo de um debate científico. Bom, eu tive alguns problemas com isso, né? Primeiro, que eu errei, porque eu lancei o hangout. Na verdade, eu deveria ter primeiro entrado em contato com as pessoas que fossem participar. Depois que essas pessoas tivessem combinado que iriam participar, aí eu faria um vídeo divulgando o hangout. Mas eu fiz o contrário. Eu lancei a proposta, já colocando uma data. Eu lancei duas semanas antes, colocando uma data, convidando as pessoas para participarem. Bom, eu quero agradecer ao André, do governo federal, porque ele foi a única pessoa que entrou em contato, mas quase que imediato, né? É meu amigo aqui na internet, quase imediato, dizendo que gostaria de participar e já apresentando: olha, eu vou falar sobre os aspectos econômicos com base nisso. Então ele já, vamos dizer assim, respeitou os critérios de seleção que eu havia colocado naquele hangout, que era: você não precisa ter uma titulação acadêmica para falar, só que você tem que apresentar dados, você tem que apresentar evidência, você tem que apresentar referência, fundamentação teórica para aquilo que você vai falar. Eu não quero, o meu interesse naquele hangout com relação à opinião de alguém era zero. Então ele foi a única pessoa que entrou em contato comigo. Aí ficou 2 semanas, né? E eu acabei tendo que cancelar, porque não iria dar certo um hangout com 2 pessoas, né? Cancelei. Então eu prorroguei para mais 2 semanas, certo? Nova prorrogação, novamente, muitas pessoas se interessaram por assistir, por conferir, por divulgar, mas ninguém entrou em contato para dizer: olha, né, além do André, olha, eu vou participar com isso aqui, dizendo isso, né? Então isso me frustrou bastante, certo? Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente e acabou não dando certo.
Aí eu fiquei com aquela ideia, tá, então eu vou fazer o meu vídeo, que eu também já tinha prometido, falando sobre a maconha e tal, e vai que depois que eu apresentar isso aí, as pessoas se interessam, enfim, por fazer esse hangout, e daí eu faço o hangout, né? Só que daí eu comecei a conversar com várias pessoas na internet, de novo aqueles debates, porque essa ideia toda nasceu de alguns debates que eu ia participando no Facebook e que as pessoas martelavam sempre na ideia de que a maconha não é prejudicial, né? Ela deveria ser legalizada, porque isso inclusive acabaria com o tráfico, acabaria com uma série de coisas, seria muito melhor se ela fosse legalizada do que não, né? Até o Ronaldo Laranjeira, que é um psiquiatra extremamente reconhecido, né? Ele trabalha mesmo ele pesquisa mesmo sobre dependência química, né? Especialista nisso, e ele coloca em várias publicações dele que o debate acerca da maconha ele é muito ideológico, aquela questão mesmo do que determinada pessoa acha, e se aquela pessoa for um pouco mais influente socialmente, aquela informação dela fica mais forte. Só que independente da influência, independente de quantas letras tem depois do nome, independente de qualquer coisa assim, se você não apresenta um fato, não interessa basicamente nada aquela sua opinião, né? Então por isso eu queria fazer um debate com base em evidência. Mas enfim, então eu vinha participando desses debates no Facebook, e as pessoas sempre batiam nessa tecla e eu ficava sempre debatendo ali, discutindo, acabava aquela discussão, não gravava as informações, depois eu sempre tinha que começar do começo, né? Então a minha ideia era fazer um vídeo para ficar registrada essas evidências, essa minha discussão, e quando surgisse de novo esse debate, eu pegaria o link do vídeo, colaria lá, e se tivesse dúvida, alguma coisa assim, a gente ia discutindo com base nas dúvidas, para eu não precisar sempre voltar todas as informações. Aí, depois que eu anunciei o Hangout, eu também participei de alguns, e as pessoas disseram, basicamente, né, que não ia adiantar nada se eu fosse fazer esse vídeo aí. Por quê? Porque é tudo uma teoria de conspiração, é tudo uma distorção, tem sempre erros metodológicos nessas pesquisas, certo? São tendenciosas, são políticas, chegaram a dizer que são pesquisas religiosas, né? E que não ia adiantar nada fazer esse tipo de vídeo, certo? Eles iam continuar defendendo essa questão. Quer dizer, eram pessoas inflexíveis, que se diziam céticas, que se diziam intelectualizadas, enfim, né? Mas é aquela questão, né? A hipocrisia é uma coisa muito frequente, né? Tanto no nosso trato social quanto na internet. Então tudo isso foi me desmotivando, né? Até chegou um ponto que eu travei o canal, porque eu achei que eu não poderia publicar nenhum outro vídeo sobre outro tema se eu não voltasse nesse aqui, porque eu já tinha prometido falar sobre esse tema, né? Então eu fiquei naquela questão, e já faz quase um mês que eu não publico nada aqui no meu canal. Pensando um pouco melhor sobre isso aí, eu montei os slides todos, né, para apresentar para vocês, né, a fundamentação teórica da minha argumentação, que é contrária ao uso, é contrária à liberação, é contrária à descriminalização da maconha, só que ficou muito grande, né? São várias pesquisas, né? Próxima de 70 na realidade, tá? São muitos artigos mesmo, porque eu queria fazer uma coisa bem detalhada, né? Então o que aconteceu? Eu resolvi fragmentar isso, até para não ficar um vídeo muito longo, porque senão ninguém vai assistir e realmente nem não vai ter validade nenhuma. Então nesse vídeo aqui agora, depois dessa minha fala aqui inicial, vai começar para vocês a primeira parte desta série sobre maconha. O nome dessa série é Maconha, as Evidências, certo? Então eu vou apresentar para vocês nesse primeiro episódio dessa série, né, os prejuízos cognitivos, afetivos e comportamentais da maconha. Ok? Então vai começar logo na sequência falando sobre isso aí. Outros temas que eu vou apresentar vai ser outros episódios sobre o mito da não dependência. As pessoas acreditam que maconha não causa dependência, e causa, e eu vou apresentar isso, tá? A ideia também de que ela é a porta de entrada para outras drogas ilícitas, que as pessoas também acreditam que isso não é verdade, e é verdade, e vou apresentar as evidências disso.
a questão da legalização, né, que as pessoas acreditam que a legalização vai diminuir o uso da droga ou vai controlar o uso da droga, e isso não é verdade. Já tem várias publicações mostrando que isso não vai acontecer, mesmo na perspectiva econômica, certo? O risco de liberar a droga é significativamente maior do que o benefício. Então vou apresentar isso para vocês. A frequência desses episódios vai ser variável, certo? Esse aqui é o primeiro, talvez na semana que vem eu publique o segundo, ou daqui a 2 semanas, enfim, eu vou vendo como é que eu vou lançar. Mas a proposta é que vai contemplar todos esses aspectos, certo? Eu peço o seguinte, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, né? Critiquem, elogiem e tal, mas por favor, não venham com argumentos eu vi numa palestra tal que alguém falou isso aí, ou eu vi o livro tal, né? Tem um jornalista por aí que lançou um livro famoso sobre a maconha, e daí todo mundo fica usando, os defensores da liberação ficam usando aquele livro ali, mas o livro, cientificamente falando, é bastante precário. Então não pegue esse livro, tá? Pega assim, fulano de tal colocou isso no livro, ele referenciou aquilo ali? Referenciou. Então você vai atrás da referência lá atrás, leia a referência para saber se ele não distorceu a informação, e daí você traga essa referência para a discussão. Aí você coloca aqui embaixo, olha, Thales, não concordei com isso que você falou por causa desse artigo que colocou tal. Compreendeu? Então isso vai ficar uma discussão muito mais válida, muito mais válida. Porque como eu já tinha falado do Hangout antes, eu estou totalmente disposto a mudar a minha perspectiva, certo? A deixar de ser contra o uso, a liberação e a descriminalização e passar a ser a favor. Só que para isso eu preciso ser convencido. E eu sou um cético, como a Judith Richards coloca ali. Ou seja, eu preciso ver as provas. Não interessa o que fulano de tal falou ou deixou de falar, certo? Então eu sou convencido com base em evidência. Então por isso eu peço que, se vocês forem contrários a qualquer tipo de informação aqui, tem todo o direito de ser, mas quando vocês forem manifestar esse aspecto contra, por favor, fundamentem aquilo ali. Fundamentem. O comentário aqui do YouTube às vezes não é tão longo, você não pode colocar, mas vai ter aqui embaixo meu e-mail, podem me enviar e-mails também, aí ali você pode discutir e organizar as suas ideias de uma forma bem mais produtiva até, né? Certo? Eu quero agradecer muito nesse vídeo a Elizabeth Schmidt, tá? Que é minha amiga aqui da internet. Por quê? Porque ela foi a única pessoa que ficou me cobrando. Thales, e o vídeo sobre maconha? Thales, e o vídeo sobre maconha? Thales, e o vídeo sobre maconha? Né? E isso me motivou a fazer isso. Como eu estava desmotivado, isso me ajudou a motivar para fazer esse vídeo. Certo? Então, muito obrigado, Beth. E vamos ao primeiro episódio desta série sobre maconha, né? Depois dessa série, ou até mesmo durante, se alguém quiser se organizar para fazer um hangout sério sobre isso, pode entrar em contato comigo, que eu gostaria de participar, sim. Ok? Então era isso, gente. Muito obrigado novamente. Se gostou do vídeo, avalie. Se não gostou, também avalie. Pode dar negativo, não tem nenhum tipo de problema com isso. Comentem o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, até para poder receber as outras informações. Se inscrevam na página do canal no Facebook, que eu estou colocando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Certo? E voltem nesse canal em breve para conferir os outros vídeos que eu vou fazer, que inclusive ele vai modificar um pouco o formato. Tá? Eu vou mudar um pouco a linguagem deste canal. Certo? Vai ser um pouco gradativa, né? Mas eu vou começar a mudar para ficar uma coisa bem mais interativa, bem mais produtiva. Ok? Então era isso, gente. Muito obrigado pela compreensão, pela atenção, e fiquem agora com a primeira parte dessa série Maconha, as evidências, prejuízos cognitivos, afetivos e comportamentais. Outra coisa. Eu estou disponibilizando esses slides e vou disponibilizar todos que eu vou usar aqui também na descrição para vocês poderem fazer o download. Certo? Então ali já vai ter todas as referências também que eu utilizei e tal, né, para vocês ficarem como uma informação também. Ok?
Era isso. Até breve. Valeu. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o primeiro vídeo da série Maconha e as Evidências, falando sobre os prejuízos cognitivos, afetivos e comportamentais da maconha. Basicamente, vamos falar sobre como que a maconha altera o pensamento, as emoções e a conduta dos usuários. Certo? Sou Thales Viana Coutinho, sou psicólogo, coach, aqui está meu blog e vamos seguir em frente. Bom, esse aqui foi um estudo publicado em 2012, que foi o primeiro a comparar o relato subjetivo dos usuários com os correlatos neurais do THC, né, que é o princípio ativo da maconha. Por que ele fez isso? Porque as pessoas, cada usuário de maconha geralmente vai relatar uma experiência diferente. Tá? Uns vão ser mais suscetíveis aos efeitos da droga, outros vão ser menos suscetíveis aos efeitos da droga. E essa investigação tentou identificar por que isso acontece. Tá? E eles verificaram que nem todos os usuários vão responder, o cérebro não vai responder da mesma forma em todas as pessoas ao THC. Em determinados indivíduos, o THC vai ter uma ação diferenciada no sistema nervoso central, o que vai causar uma manifestação diferente. Certo? Então as pessoas vão ser mais suscetíveis ou menos suscetíveis ao uso das drogas, certo? Especificamente da maconha. Okay? Essa é uma outra investigação que demonstrou que os efeitos, os prejuízos cognitivos da maconha estão relacionados com a dose consumida, né? Com a quantidade de maconha consumida. Certo? Então, quanto mais maconha o indivíduo consome, maior é o prejuízo que ele vai ter em curto e em longo prazo. Tá? Porque as dificuldades cognitivas, né, os déficits cognitivos devido ao uso da maconha, eles se mantêm mesmo após 28 dias sem a pessoa consumir a droga. A pessoa consome a droga, faz uma bateria de testes, de avaliações, faz uma avaliação completa neuropsicológica, com teste de atenção, memória, tomada de decisão, uma série de coisas que nós vamos ver na sequência, certo? E depois ela fica 28 dias sem consumir a droga e repete esses testes e o resultado se mantém baixo, certo? Se mantém baixo. Depois ele se normaliza, tá? Em algumas pessoas ele se normaliza. Bom, essa aqui foi uma outra pesquisa publicada na Brain em 2012 que demonstrou que nos usuários de maconha não só o corpo neuronal fica modificado, né, a substância cinzenta fica modificada, como também a substância branca também modifica. Tá? Também perde a sua função, vai danificando, certo? Então eles investigaram que as conexões dos neurônios, né, o axônio dos neurônios ele fica mais lento, tá? E devido ao uso mais constante da maconha, principalmente no hipocampo e no corpo caloso. No hipocampo a gente já sabe que está muito relacionado com a consolidação de memória, com a memória, principalmente memória de curta duração, né, que depois precisa ser associada, enfim, vai virar longa duração. Então, já dá para saber por aqui, e eu vou voltar a falar sobre isso, que as pessoas, os usuários de maconha, têm um déficit bastante significativo com relação à memória. Tá? Porque uma das razões para isso é porque as fibras neuronais no hipocampo estão danificadas devido ao uso de maconha. Nas pessoas que não são usuárias, esse tipo de lesão não está presente. Né? E não é usuária e não tem nenhum tipo de doença também que vai prejudicar as pessoas saudáveis, vamos dizer assim. Ok? Essa é uma conclusão mais voltada ao uso ao uso mais longo, né, da maconha, pessoas que usam há mais tempo a droga, ok? Bom,
ainda continuando nas pessoas que usam durante muito tempo a maconha, anos, enfim, né, eles já verificaram que a amígdala cerebral e o hipocampo, né, novamente voltando à questão do hipocampo, da memória, eles diminuem em torno de 7% o volume deles em ambos os hemisférios. Né? Então nós temos uma amígdala esquerda e direita, né, e o hipocampo também, então isso vai diminuir significativamente, ok? Devido ao uso da maconha. Essa é uma pesquisa publicada em 2008. Eu estou colocando todas essas na verdade, estou disponibilizando esses slides para que vocês possam conferir os artigos mesmo, ok? Então vamos adiante. Essa é uma outra investigação, né, publicada no mês passado, em 2013, na Ploizone, que eles viram que tanto a forma como o funcionamento de determinadas estruturas do córtex temporal medial, do córtex frontal e do cerebelo são modificadas devido ao uso da maconha, principalmente por adolescentes. Então a gente sabe que naquela fase de maturação do sistema nervoso, né, que a adolescência é um período de poda sináptica, de estruturação do cérebro, né, os adolescentes que entram em contato com a droga, nesse caso aqui com a maconha, vão configurar um cérebro mais disfuncional, tá? E entre essas disfunções vão haver atrofias, né, do córtex temporal medial, do córtex frontal, né, e aqui a gente está falando de uma série de regiões responsáveis pelo controle do comportamento, controle das emoções, uma série de coisas que eu vou aprofundar nos próximos slides, né, e do cerebelo, que também tem a gente sabe hoje em dia que tem um papel não tão importante, mas ele tem um papel também na memória, ok? Então, quer dizer, existe uma série de alterações, né? O usuário da maconha, principalmente quando ele começa na adolescência, ele vai criar um cérebro na idade adulta que tem uma série de malformações e que essas malformações vão gerar prejuízos significativos para a cognição, para a emoção e para o comportamento. É isso que tem que deixar entendido. Também já foram identificados que aqueles usuários que utilizam a maconha na adolescência, né, durante muito tempo, né, eles continuam com um prejuízo cognitivo mesmo na meia-idade, certo? Então, nesse artigo publicado em 2012, né, no ano passado, eles verificaram que os adolescentes têm, uma das conclusões é que os adolescentes tendem a acreditar que a maconha não faça mal. E isso aqui é uma coisa preocupante, porque isso aparece em Facebook, isso aparece em livros que a pessoa escreve, que às vezes não tem nenhum tipo de caráter científico, certo? Isso aparece em palestras que as pessoas realizam, palestras extremamente ideológicas, que é aquilo que o Ronaldo Laranjeira fala, né? É um discurso político, né, e não científico, ou bem pouco científico, né? Então reforça essa crença do adolescente de que a maconha não faça mal, tá? E por isso eles começam a utilizá-la desde tenra idade. A maconha é bastante consumida no mundo inteiro pelos jovens, ok? Quando o uso se inicia na infância e na adolescência, dessas marcas cognitivas aparentemente permanentes. A gente ainda não sabe se é totalmente indeletável indeléveis esses prejuízos, né? Ou se eles podem ser revertidos. Mas essa pesquisa aqui, ele avaliou as pessoas primeiro e depois com 13 anos de idade, e depois voltou a avaliar as pessoas com 38 anos de idade. Ou seja, aqui se passaram 25 anos. Porque essa pesquisa faz parte de uma pesquisa muito maior, né, que foi feita analisando várias coisas, não só a influência da maconha e tal, né, analisando várias coisas, né, uma pesquisa longitudinal, bastante ampla, mas um dos aspectos foi esse aqui, né.
Então, o uso constante da cannabis, principalmente durante a adolescência, causa prejuízo cognitivo, incluindo a redução do QI, né? A redução do quociente de inteligência, que se mantém mesmo aos 38 anos de idade, reduzido, ok? Se isso pode ser revertido depois dessa idade ou não, aí mais pesquisas precisam ser colocadas, né? Mas o que a gente sabe hoje é que, ao menos aparentemente, esses danos não podem ser revertidos, ou pelo menos normalmente não são. Daí pode se desenvolver algumas terapias para reverter isso ali, né? Inclusive de regenerar algumas regiões e tal. Mas esse é um outro tema, é uma outra coisa que não vem ao caso nesse vídeo específico. Okay? Mas até agora a gente estava falando sobre os prejuízos daquelas pessoas que utilizam maconha pesada, vamos dizer assim, durante muito tempo, consomem grandes quantidades e tal, né? Mas as pessoas que também fazem aquele uso ocasional, ou que às vezes é chamado de recreacional, né? Também tem prejuízos devido à ação das substâncias envolvidas com a maconha. Certo? Então, essa é uma investigação que mostrou que mesmo usuários esporádicos, aqueles que usam de vez em quando a maconha, eles apresentam prejuízo na avaliação da atenção, né? Da atenção dividida e compartilhada, enfim, tá? Então, essa é uma pesquisa de 2012 também, né? Eu estou apresentando das investigações os resultados principais. A maioria delas chegaram a mais conclusões, tá? Conclusões mais específicas, mas aqui eu estou apresentando algumas delas, né? Para ficar mais simples e mais fluido as coisas, né? Mas vocês podem verificar o artigo na íntegra para conferir melhor, ok? Então vamos seguir adiante. Esse aqui eles verificaram as respostas do uso ocasional da maconha em adolescentes ao longo de 10 anos. Né? Então aqueles adolescentes que usam de vez em quando, usam numa festinha, usam para ir no final de semana e tal. O que esse uso esporádico, esse uso recreacional da maconha na adolescente causa como consequência? Tá? Então eles verificaram que esses adolescentes que fazem o uso ocasional têm o maior risco de desenvolver dependência por álcool, tabaco ou a outra droga ilícita. Isso aqui já entra na questão da porta de entrada para outras drogas, que vai ser o tema de um outro episódio dessa série, tá? Que daí eu vou explicar melhor essa questão, que muitos artigos mostram. Mas a outra coisa que apresenta tende a não completar o curso de especialização ou faculdade. Ou seja, eles tendem a estudar menos do que as pessoas que não fazem o uso da maconha. Tá? Muito provavelmente devido a esses déficits cognitivos causados pela maconha, que faz com que a pessoa não consiga acompanhar, né, os colegas, enfim, as outras pessoas da mesma idade nos cursos que vão sendo desenvolvidos, né? Porque tem uma atenção pior, tem uma memória pior, e daí você não consegue aprender direito, consequentemente tem um prejuízo escolar, né? E esse prejuízo escolar pode levar a uma desmotivação e esse indivíduo largar o curso. Mas aqui eu confesso que estou especulando, mas a conclusão que essa investigação chegou é que essas pessoas tendem a abandonar ou tendem a não dar continuidade à sua formação. Ok? Sempre nós estamos falando de média. Não quer dizer que todo usuário vai ter isso, todo usuário vai ter essa alteração e tal. Por isso que eu já comecei com aquele estudo, inclusive mostrando que o THC vai agir de forma diferente dependendo da estrutura do indivíduo. Ok? Aqui a gente está falando de média e na grande maioria da população foi investigado através de testes estatísticos, né, que na maioria da população vai acontecer isso. Mas vão ter aqueles que são usuários de maconha, inclusive usuários de maconha de forma bastante pesada, né, e que completam pós-doutorado, né, e tal, né. Mas a grande maioria está centrada nessa questão e vai ter esse prejuízo acadêmico. Certo?
Além disso, também os usuários ocasionais de maconha, principalmente na adolescência, apresentam maior ideação suicida. A maconha está muito relacionada com ideação suicida, né, principalmente sob o efeito da maconha. As pessoas tendem a apresentar mais ideação suicida. Comportamento agressivo. Essa aqui foi até eu confesso que foi uma surpresa para mim. Eu não, quando eu comecei a estudar para fazer esse vídeo e tal, eu não achava que as pessoas sob o efeito da maconha apresentassem um comportamento mais agressivo, né? Eu achava inclusive que era o contrário que acontecia, mas fui persuadido pelas evidências. Eu vou depois mostrar coisas mais específicas nessa questão. Isso aqui é só uma introdução, mostrando que realmente isso acontece. Eles ficam mais agressivos sob o efeito da droga e também apresentam uma maior fuga de casa. Então, os adolescentes têm uma maior tendência a fugir de casa, aqueles adolescentes que fazem o uso de drogas, principalmente no caso da maconha, né? Além de ter prejuízo na memória, na atenção, são os principais e os mais estudados, a gente também sabe que os usuários, agora voltando mais, aqueles usuários crônicos da maconha, eles têm prejuízo também na tomada de decisão. Isso foi analisado através de um teste, o Iowa Gambling Task, né, que foi desenvolvido, posso estar enganado, mas foi desenvolvido pelo Antônio Damasio e o amigo dele, Antônio Bechara, para medir essa tomada de decisão. Então é um teste que é feito com 4 baralhos, né? Cada baralho é pré-organizado pelo avaliador, né? E cada carta ela vai conferir uma importância em dinheiro ou retirar uma importância em dinheiro, né? Então os 2 baralhos, eu não lembro exatamente a sequência que é, mas os 2 baralhos, o A e B, eles dão muito dinheiro, depois eles começam a tirar bastante dinheiro. O C e o D, eles dão pouco dinheiro, mas eles tiram um pouco dinheiro também. Uma pessoa não sabe Então vamos voltar aqui. Deu um pequeno problema, precisei dividir aqui o vídeo. Estamos falando sobre o déficit na tomada de decisão, né, devido ao uso da maconha, certo? Então esse teste, o Iowa Gambling Task, chega um momento em que o indivíduo que está sendo avaliado, ele precisa mudar a estratégia dele, certo? Precisa passar a escolher outros tipos de baralho, certo? E o que eles verificaram é que nos pacientes que são usuários de maconha, eles são menos responsivos a perdas, inclusive perdas financeiras, e isso faz com que eles continuem insistindo naqueles decks, naqueles baralhos, virando cartas daqueles baralhos que, apesar de conferir uma importância de dinheiro um pouco maior, mas eles também tiram muito dinheiro do jogador. A consequência disso é que no final do teste, os indivíduos que são usuários de maconha, eles acabam com bem menos dinheiro do que aqueles que não são usuários. E é claro que isso aqui tem uma implicação para a vida social cotidiana desses indivíduos, né? Então, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas que são usuários de maconha acabam se envolvendo em dívidas porque não conseguem, são menos responsivas à perda ou à possibilidade de perder o dinheiro, certo? A gente sabe que a dívida está relacionada com uma série de questões de saúde mental, inclusive. Ok? Vamos adiante. Essa aqui é uma outra pesquisa que investigou, avaliou a impulsividade, busca de novas sensações, tomada de decisão impulsiva, controle inibitório e alguns sinais de doença mental, tanto em sujeitos que são usuários ocasionais de maconha ou recreativos, né, de maconha, e usuários sociais de álcool e o grupo controle, aquele que não usa droga nenhuma. O que eles verificaram é que álcool e maconha, elas são drogas que prejudicam funções diferentes, tá? No caso da maconha em específico, as funções cognitivas que ela mais prejudica está relacionada com o controle da impulsividade e na busca por novas sensações. E tanto uma impulsividade maior quanto uma maior busca por novas sensações estão relacionadas
a alguns fenômenos sociais que são prejudiciais, tá? Inclusive envolvimento em acidentes, envolvimento em situações de risco em potencial, busca por outras drogas, certo? Algumas dessas questões eu vou comentar ainda nesse vídeo, outras eu vou deixar para outros episódios dessa série. Okay? Então a maconha ela vai agir nesses sistemas diferentemente do álcool, que vai afetar outras funções cognitivas. Quando você fala teoria da mente, eu acho teoria da mente o tema mais interessante da psicologia, certo? Porque é aquilo que mesmo que faz com que nós consigamos nos socializar. O que é teoria da mente? É basicamente o que o próprio nome diz, né? É a nossa capacidade de criar uma teoria sobre a mente da outra pessoa. Como que a gente faz isso? As pessoas emitem uma série de sinais, né, de pistas sociais, né, um olhar, o tom de voz, uma expressão, um gesto, enfim, uma série de pistas, né, as pessoas acabam emitindo durante o relacionamento social. Com base nessas pistas, nessas informações, nós conseguimos teorizar por que ela fez aquilo, o que ela estava pensando no momento em que ela fez aquele olhar, no momento em que o que fez ela mudar o tom de voz dela, o que fez ela fazer isso e não aquilo, enfim, né, nós vamos teorizando, tentando ler a mente da outra pessoa. Quanto mais a gente acerta, ou seja, quanto mais a nossa teoria está de acordo com a realidade de fato, né, melhora a nossa teoria da mente. Quanto mais a gente erra, piora a nossa teoria da mente. A teoria da mente a gente sabe que é a base dos nossos relacionamentos. Para a gente se relacionar com as pessoas, a gente precisa teorizar sobre o que as outras pessoas estão pensando da gente ou do mundo. Então basta pegar a questão do autismo, né? O maior déficit do autismo, a principal disfunção do autismo está na teoria da mente. Eles não conseguem interpretar a outra pessoa. Pelo fato de eles não conseguirem fazer isso, eles têm um prejuízo muito, muito grande na construção dos relacionamentos sociais. Certo? Um outro tipo de doença mental que também apresenta déficit na teoria da mente são as psicoses, né? A esquizofrenia principalmente. Então a gente sabe que os pacientes esquizofrênicos têm um prejuízo na teoria da mente. E a gente sabe também, eu vou comentar na sequência, que o uso da maconha está relacionado com a manifestação de quadros psicóticos. Ok? Então, o que essa pesquisa de agosto de 2012, do ano passado, fez? Ela avaliou como que os indivíduos que são usuários de maconha, usuários crônicos de maconha, processam a teoria da mente, como que o cérebro deles processa essa teoria da mente. Né? E eles verificaram que o uso crônico da maconha modifica os circuitos da teoria da mente. Ou seja, os indivíduos que usam maconha durante muito tempo, eles processam essa leitura mental do outro de uma forma diferente das pessoas saudáveis, e essa diferença no processamento acaba gerando alguns prejuízos, inclusive muito erro de inferência. Ou seja, eles acabam tendo um déficit na teoria da mente. Certo? Essa, inclusive, pode ser uma das bases da correlação entre uso de maconha e esquizofrenia. Tá? Porque a maconha parece alterar esses circuitos, e na esquizofrenia esse circuito também estaria alterado, então é uma das bases neurofisiológicas das psicoses. Ok? É muito interessante isso. Esse aqui é uma outra pesquisa de 2009 que verificou, através de ressonância magnética funcional também, então ela colocava tanto as pessoas que eram usuários crônicos de maconha quanto pessoas que não usavam drogas nenhuma dentro da máquina de ressonância magnética, e apresentava para ambas as pessoas expressões de tristeza e de alegria. E avaliava como é que o cérebro delas interpretava aqueles estímulos diferentes.
O que eles verificaram? A gente já sabe, já existe uma vasta literatura de neurociência social mostrando como as pessoas saudáveis processam as expressões faciais. Isso já está bastante definido. Mas essa pesquisa utilizou esse método só para comparar com os usuários de maconha. E eles verificaram que nos usuários de maconha existe uma diminuição da amígdala e do giro cingulado anterior em resposta às visualizações de expressões faciais que representam tanto tristeza e alegria. Quer dizer, a gente sabe que a amígdala está relacionada com o processamento, com a produção e o processamento das emoções. O giro cingulado anterior, ele está relacionado também com essa meio que uma união entre emoção e atenção, né? Se você tem uma redução da atividade dessas duas áreas, quer dizer que você vai ser menos responsivo às expressões faciais dos indivíduos, né? E é o que acontece nas pessoas que são usuários crônicos de maconha. Elas tendem a analisar, a não conseguir analisar direito as expressões faciais alheias. E isso, é claro, que tem uma repercussão social bastante significativa, porque no nosso trato social é muito importante a gente saber quando o indivíduo está triste, quando ele está feliz, então, para a gente acabar modulando o nosso próprio comportamento com relação àquela pessoa. Então, se a maconha prejudica esse sistema, é claro que vai prejudicar, que vai causar danos, vai causar prejuízos sociais também, certo? Essa outra investigação de maio do ano passado, de 2012, demonstrou por que isso acontece, por que a amígdala reduz essa atividade diante das expressões faciais, né? E descobriu que a causa disso é o próprio THC. Tá? O THC, ele diminui a responsividade da amígdala a esses estímulos faciais, principalmente com relação às expressões negativas. Tá? Então esse estudo ele afunilou, vamos dizer, ele delimitou um pouco essa questão, mostrando que os usuários de maconha, eles processam diferente também as emoções positivas, né, a alegria, né, mas a principal déficit, a principal característica é uma baixa responsividade às emoções negativas devido ao THC, que reduz a atividade da amígdala. Ok? Bom, então vamos falar sobre a relação entre psicose e maconha. Isso não é novo, certo? Já faz bastante tempo em que os estudos vêm tentando demonstrar que há essa associação. Essa relação entre maconha e psicose parece ser incontestável, a relação, né? A grande dúvida que permanece até hoje é se essa é uma relação do tipo associação, ou seja, uso de maconha e psicose tendem a ocorrer junto, né, no indivíduo, ou se é uma relação de causação, no sentido de que a maconha estaria causando a psicose no indivíduo. Definir uma relação de causação nunca é uma coisa fácil. Tá? Exige avaliações estatísticas bastante complexas. Tá? E esse artigo aqui de 2010, o que ele fez? Ele fez uma revisão da literatura, de vários artigos que foram publicados, na tentativa de entender e de contribuir para essa discussão, mostrando o que é mais provável, que é uma relação de associação ou de causalidade. E ele conclui dizendo que a relação de causalidade, ela pode sim ser defendida com base nas evidências que nós temos hoje, certo? Ela não é ainda um consenso na academia. Existem pessoas, e é possível sim você defender que é uma relação de associação apenas. Tá? Mas é também possível, e essa é a contribuição desse artigo, defender que existe sim uma relação de causalidade. Então o futuro é que vai definir essa questão, certo? Se é para lá ou é para cá. Ok?
Essa aqui é uma discussão que foi feita sobre o Global Burden of Disease, que é tipo um relatório, né, que analisa os impactos das doenças, impactos sociais, econômicos das doenças e fatores de risco associados e tal, né? E o artigo discute se o uso da maconha deveria ser colocado, deveria ser incluído nesse relatório como um fator de risco em potencial para as psicoses. Tá? Foi publicado em setembro de 2009 na Plozone Medicine. E o que os autores colocaram, concluíram é que sim, com base na literatura que nós temos hoje, né, mais do que recomendável que seja incluída o uso de maconha como um fator de risco e potencial para o desenvolvimento da psicose. Ainda que a gente não possa bater um martelo e dizer que existe uma relação de causalidade, mesmo a relação de associação ela é muito forte, né? E por isso justificaria você colocar esse tipo de questão como fator de risco, certo? Agora eu vou começar a falar um pouco sobre as implicações da maconha para o comportamento, né? Para a modificação da conduta do indivíduo, certo? Essa aqui foi uma pesquisa que analisou a relação entre o uso de maconha na adolescência e o envolvimento em crimes, né? A participação em crimes na idade adulta. Certo? Ela pegou uma população vulnerável, mas ela fez uma análise estatística que permite a gente associar para outros grupos sociais também, né? E o que eles verificaram? Que existe sim essa relação entre usar maconha na adolescência e se envolver em crimes, né, na idade adulta e na própria adolescência. Só que não existe uma relação, uma associação com relação a crimes violentos, né? Então, os crimes que têm relação com maconha são furto, roubo, né, que é diferente de furto, tráfico de drogas, tanto da própria maconha quanto outras drogas ilícitas que acabam sendo puxadas pela maconha. Então, esse tipo de envolvimento e, consequentemente, o fato da pessoa ser ou não encarcerada, né, ser ou não presa. Então, existe essa relação, sim, com o uso de maconha, só que essa relação não acontece com o uso, crimes, envolvimento em crimes violentos. Porque daí já tem questões de personalidade, transtornos de conduta, transtornos antissociais, uma série de outras coisas que iriam moderar mais esse envolvimento no crime violento em si. Tá? Mas, ainda que roubo e tal não sejam crimes violentos, são situações de risco e que são provocadas pelo uso da maconha. Esse aqui foi um estudo que me impressionou e me surpreendeu, porque realmente eu não imaginava que isso acontecesse. Eu, aliás, imaginava o contrário, né? Por isso que é interessante a gente se basear em evidência. A gente muda a nossa forma de ver as coisas, né? Porque o que essa pesquisa de maio de 2012, maio do ano passado, publicou, né? Ela analisou a relação entre o uso de maconha na adolescência e a manifestação de comportamentos violentos com relação a parceiros na idade adulta, né? Ou seja, a violência no casal. E eles concluíram que existe sim uma relação entre aquelas pessoas que usam a maconha na adolescência têm uma maior propensão a serem violentas nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos conjugais, tá? Então existe sim essa relação, né, que me surpreendeu, porque eu não imaginava que a maconha tivesse esse impacto, inclusive com relação ao comportamento violento. Ok? É uma pesquisa recente, exige corroboração, mas é um negócio interessante. Esse aqui foi uma outra investigação de fevereiro desse ano, mês passado foi publicada, que analisou o comportamento agressivo de pessoas que pararam de usar a maconha.
suspenderam o uso da maconha. E eles verificaram que os indivíduos que já apresentavam um histórico de violência, quando eles estão na abstinência, quando eles param de usar maconha, essa violência deles, esse comportamento violento, fica mais exacerbado em comparação com as pessoas que não apresentavam essa tendência. Então, quer dizer, aqui está mostrando que a maconha potencializa, tem a capacidade de potencializar o comportamento violento naquelas pessoas que já são violentas, né? E isso não é uma coisa, é uma coisa bastante séria, né? Não é brincadeira. Essa aqui foi uma pesquisa publicada em julho do ano passado na revista Addiction, que é uma revista bastante respeitada com relação a todas as dependências químicas. E o que ela investigou? Ela investigou o impacto do uso de maconha no envolvimento das pessoas com o trabalho e, consequentemente, com a produtividade, com a qualidade da produção daquele indivíduo no trabalho. E o que eles verificaram é que as pessoas os indivíduos que são usuários de maconha têm um menor, eles se comprometem menos com o trabalho. Consequentemente, eles produzem menos para quem os emprega. Certo? E aqui eu vou voltar de novo naquela questão. Estamos falando de médias populacionais. Então claro que você vai conhecer alguém que fuma muita maconha e produz bastante, é um excelente funcionário, tá? Isso vai acontecer. Assim como você vai conhecer pessoas que também fumam pouca maconha ou nenhuma maconha e não produzem nada, não tem comprometimento nenhum. Okay? O que eu estou mostrando aqui são evidências que demonstram que na maioria dessa população estudada as pessoas manifestam essa característica. Ou seja, essa pesquisa concluiu que a maioria da população usuária de maconha tem um menor envolvimento com o trabalho e produzem menos naquele trabalho. Okay? Os desvios padrão vão acontecer para pior, mas a grande maioria se concentra aqui, certo? Então, pessoal, para finalizar essa apresentação, eu quero comentar sobre a relação entre a maconha e o aumento do risco de acidente de carro, certo? Nessa publicação feita na British Medical Journal em 2012, ano passado, demonstrou que, ao contrário do que a gente pensa, que a maioria dos acidentes de carro está relacionado ao álcool, uma grande parte desses acidentes também estão relacionados ao uso de maconha. Então, a incidência de acidente de automóvel quando a pessoa está sob efeito da maconha é significativamente maior do que quando ela não está sob efeito da maconha. A maconha prejudica, e eu vou mostrar na sequência, uma série de funções cognitivas necessárias para você dirigir com segurança, né? Então, quer dizer, quando você está sob o efeito dela, você acaba tendo uma maior tendência, uma maior possibilidade de se envolver em acidentes de carro. Lembrando que as pessoas, quando defendem a liberação da maconha, defendem a descriminalização da maconha, geralmente falam sobre direitos individuais das drogas. Só que as drogas, principalmente a maconha e álcool, elas não têm um efeito restrito ao usuário. No caso de um acidente de carro que é provocado tanto pela maconha quanto pelo álcool, ele acaba envolvendo terceiros que não tem nada a ver com ele, não optaram por usar nenhum tipo de droga e vão acabar pagando o pato, vamos dizer assim, vão acabar sendo alvo, né, da ação dessa droga, né? Então isso sempre a gente tem que levar em consideração que a droga não afeta apenas o usuário, ela afeta toda uma coletividade. E quando a gente está falando em acidentes de carro, quando a gente está falando em vítimas em acidentes fatais, certo? O negócio é bem mais grave. E essa investigação mostra que o consumo de maconha está sim relacionado a um aumento significativo do risco
de se envolver, de provocar um acidente de carro. Ok? Essa outra pesquisa aqui, ela fez uma comparação entre os efeitos da maconha e do álcool na direção. É claro que a gente sabe que o álcool ele é mais perigoso para a direção, ele afeta mais as funções cognitivas necessárias para o indivíduo dirigir um automóvel do que a maconha, né? Só que nem por isso a maconha não exerce esse efeito. Nós sabemos que a maconha também está relacionada com um aumento significativo do risco de se envolver em acidentes de carro. Qual a diferença entre essas duas drogas? É aquilo que eu já comentei desde o começo. O THC ele vai ter influências diferentes, né, em indivíduos diferentes. Então vão existir muitas pessoas com uma resistência à maconha e muitas pessoas que vão sofrer muitos efeitos da maconha. Então existe pelo fato de ter esse desequilíbrio entre os muito resistentes e os muito sensíveis à droga, é que esse efeito da maconha sobre a direção não é tão evidente. O álcool, apesar de haver aqueles indivíduos que também são resistentes e os indivíduos que são mais sensíveis, ele em geral afeta todos de uma forma um pouco mais uniforme. Então ele acaba aparecendo mais como causador de acidentes de carro, certo? Mas o que tem que deixar bem claro é que tanto o álcool quanto a maconha estão muito, muito relacionados ao aumento, o uso dessas drogas está muito relacionado ao aumento do acidente de carro, principalmente com vítimas fatais, certo? E para terminar, essa é uma investigação publicada em janeiro deste ano, janeiro de 2013, na PLOS ONE, que é uma revista também reconhecida. E o que ela investigou? Ela investigou através de neuroimagem o que estaria acontecendo, né? Quais são os efeitos da maconha no cérebro do indivíduo, especificamente nas regiões cruciais para o processamento das funções cognitivas necessárias para alguém dirigir um automóvel com segurança, né? E o que eles demonstraram é que o consumo de maconha, mesmo com doses baixas de THC, reduz a habilidade psicomotora e atividades regiões cerebrais envolvidas na cognição, como a ínsula anterior, o tálamo dorsomedial e o estriado. Além disso, regiões cerebrais envolvidas no controle executivo, como o córtex parietal superior direito, o córtex pré-frontal dorsolateral, também reduzem o funcionamento após o consumo da maconha. Ou seja, a maconha vai afetar uma série de áreas cerebrais responsáveis para que você conseguir dirigir adequadamente e, consequentemente, vai aumentar o risco de você se envolver em acidentes de carro. Então era isso, gente. Eu quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Ele ficou um vídeo longo, mas não tem como falar desse tema de uma forma mais resumida. Eu quis realmente fazer uma coisa bem completa. Eu gostaria que vocês ajudassem na divulgação desse vídeo, porque na internet está circulando uma série de informações que eu espero ter demonstrado aqui que estão incorretas, informações que consideram a maconha como uma droga benigna, como uma droga que quase não faz mal nenhum, às vezes até como uma droga que não faz mal nenhum, certo? E isso acaba incentivando as pessoas a utilizarem ela, porque afinal é uma droga que não tem quase nenhum efeito colateral, né? Isto não é verdade. Não é verdade não porque eu estou dizendo, não porque alguém falou, mas porque uma série de pesquisadores de diferentes grupos de pesquisa publicaram evidências em diferentes revistas, tá? Mostrando que existem uma série de malefícios envolvendo o uso da maconha, tanto para o usuário quanto para outras pessoas. No caso, eu comentei sobre o risco do acidente de carro, certo?
Então, voltando naquela constatação do professor Ronaldo Laranjeira, que disse que o discurso sobre a maconha ele é um discurso muito ideológico, muito político, muito moralista, né? Então eu justamente quis fazer esse tipo de apresentação aqui, colocando as evidências da ciência. Por quê? Porque a ciência ela é amoral, ela é apolítica, né? E ela não é uma ideologia, ela trabalha com dados e fatos. Certo? Aí você vai dizer assim, mas tem algum político, algum pesquisador que eventualmente trabalha para algum laboratório e não sei o que. Olha, a grande maioria disso é teoria de conspiração. E pode sim acontecer de ter algum indivíduo que seja um picareta. Em qualquer tipo de profissão existem picaretas. Mas ele é logo descoberto através das corroborações, das replicações dos estudos, né? E essa pessoa que está adulterando o resultado, ela cai num limbo científico. Ela perde toda a credibilidade dela, nenhuma revista mais aceita as publicações, enfim, é um grande risco a pessoa adulterar um resultado, né? E como eu falei, eu apresentei aqui muitas evidências, é muito pouco provável que todas elas sejam tendenciosas, sejam adulteradas e tal. Ok? Então eu justamente quis mostrar e colocar a imagem do artigo. Estou disponibilizando esses slides para vocês irem atrás dos artigos mesmo e conferirem o que eu estou falando, ok? Para dar essa identidade a essas pesquisas sérias que infelizmente são negligenciadas, inclusive pelos meios de comunicação de massa. Então eu gostaria muito que vocês ajudassem no compartilhamento desse vídeo nas redes sociais, né? Twitter, no Facebook. Se alguém ainda usa o Orkut, coloca no Orkut, entendeu? Então, para que as pessoas passem a ter acesso a uma informação mais séria sobre esse tema, que é um tema extremamente sério. Né? Eu não sou o dono da verdade, essas pesquisas aqui não são um ponto final de nada, né? Só que elas são indicativos de que determinadas coisas acontecem. Então, se você discorda de alguma dessas informações, eu peço que busque na literatura, faça uma revisão de literatura, encontre artigos científicos que contradigam isso aqui. Tá? Que apresente que isso aqui está equivocado e me mostre, coloque aqui embaixo nos comentários. Se eventualmente você quer especificar um pouco mais a questão e o comentário não permite uma arguição muito longa, então você pode entrar em contato comigo por e-mail. Eu vou disponibilizar o meu e-mail aqui embaixo, tá? Então me mandem só que me mandem as fontes, porque como eu coloquei lá no começo, né? Eu sou um cético, eu trabalho com base em dados e fatos. Então, para me convencer de alguma coisa, é necessário que as pessoas apresentem uma argumentação bastante sustentada em evidência. Né? Então, vir com um discurso político, com um discurso ideológico, com um discurso idealista, né? Não vai dar certo. E eu peço realmente que vocês evitem, inclusive, esse tipo de comentário aqui embaixo, né? Porque esse aqui é um tema sério e que precisa ser tratado de forma séria. Então, se você quer ser contrário ao que eu apresentei, está ótimo. É uma coisa que, inclusive, vai engrandecer o debate. Mas, por favor, sustente a sua crítica com base em evidências. Ok? Era isso, então. Eu novamente quero agradecer. Espero que vocês retornem ao canal em breve para conferir os outros vídeos que eu vou lançar e inclusive a continuação dessa série, né, que vai ter a princípio 4 episódios, né, 4 vídeos falando sobre questões, sobre temas diferentes dentro desse tema maior que é a maconha. Ok?
Eu inclusive reconheço que posso ter sido tendencioso, que eu só coloquei as investigações contrárias, as investigações que mostram os aspectos mais negativos, né? E por isso realmente eu peço que vocês façam o contraponto, né? Mas façam o contraponto com base em artigos, com base em evidências científicas. Tá? Isso vai dar credibilidade, inclusive, para a sua causa. Porque senão vai reforçar ainda mais essa percepção do Laranjeira de que realmente as pessoas que são a favor da maconha são pessoas que fazem isso puramente com base em um discurso político, ideológico, tendencioso e nem um pouco científico. Certo? Era isso então. Se você gostou do vídeo, avalie. Se não gostou do vídeo, também pode avaliar negativamente, não tem problema. Se inscrevam no canal, se inscrevam na página desse canal no Facebook e retornem em breve para conferir as novidades, né? Participem também com comentários, com tudo, né? E principalmente, eu vou falar de novo, ajudem na divulgação desse vídeo, né? Eu realmente estou pedindo para vocês ajudarem na divulgação deste vídeo, né? Porque isso, as pessoas precisam entrar em contato com o que de fato a ciência está mostrando sobre a maconha, né? Que não é uma droga boazinha, né? É uma droga como outra qualquer e que tem muitos e muitos efeitos negativos para o usuário e para a sociedade. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!